Olá, estamos começando mais uma entrevista da nossa série de programas sobre licitações com o Dr. Lucas Furtado. Dr. Lucas, já vimos todo o processo licitatório, como funciona, quem participa, as modalidades. Agora, finalizada a licitação, temos a formalização. É preciso se diferenciar formalização de execução. O que nós temos que saber nesse primeiro momento pós-licitação? Encerrada a licitação com a homologação pela administração, pelo administrador público competente, que tem poderes para confirmar, para afirmar, por meio de um ato formal, que a licitação, além de conveniente, observou os trâmites legais, nós vamos passar para a fase seguinte, que é a relativa ao contrato. O primeiro passo é a convocação do licitante vencedor, o chamado adjudicatário. Adjudicatário nada mais é do que o vencedor em favor de quem foi atribuído, foi adjudicado o objeto licitado. Então a administração pública irá convocar esse licitante vencedor, esse adjudicatário, para assinar, para formalizar o contrato. Na licitação, o licitante apresentou uma proposta. A administração pública disse, essa é a melhor proposta e agora venha assinar o contrato. Então, temos essa fase preliminar que antecede a própria formalização do contrato, que vai corresponder à convocação do licitante para assinar o contrato. É a fase de, não é isso, convocação, que deve ter sido disciplinada no edital. O edital deve ter dito como que será feita a convocação, dentro de que prazo o licitante convocado terá de comparecer à administração pública. Eu lembro que quem apresentou uma proposta já está vinculado perante a administração pública. A lei de licitações determina que aquele que, convocado para assinar o contrato, não compareça, deve ser punido como se aquela atitude dele representasse uma inexecução total. Então pronto, nós temos essa fase de convocação, que é importante, não é isso? E a etapa seguinte é como que se vai formalizar esse acordo de vontades. Essa convocação, que tipo de instrumento, de que tipo de instrumento o governo se vale, a administração pública se vale, para fazer essa convocação? Nós temos de ter em mente que tudo que a administração pública diz precisa provar. É necessário, é conveniente que se possa provar. Então, convocar por telefone o licitante pode gerar dificuldades, porque posteriormente essa empresa privada que foi convocada por telefone pode alegar que não foi convocada. Como que se vai provar isso? Então o ideal é que haja algum documento escrito, não precisa formalizar. Onde que se vai disciplinar como que se faz essa convocação? É no edital da licitação. O edital deve fixar prazos. Então, encerrada a licitação, a administração pública irá convocar. Como? Por fax? Por correspondência? O ideal é que seja algo que se possa, por escrito, não é isso? Seja feito por escrito e seja juntado ao processo da licitação, para que se faça prova de que aquele licitante foi convocado. E caso ele não compareça, que ele seja punido. Então, o edital disciplina, por fax, por correspondência simples, mas algo que se possa provar, que se possa tirar uma cópia e juntar ao processo, dizendo que ele foi convocado. O que é exatamente forma no contrato da administração pública? Nós temos que saber que forma é como o contrato se exterioriza, como que ele se manifesta. E aqui é interessante comparar o contrato administrativo com o contrato celebrado entre particulares. Por exemplo, se dois particulares decidem celebrar um contrato de compra e venda de um bem imóvel qualquer, eles decidem se querem formalizar esse contrato verbalmente, que há quem diga que até seja ausência de formas. Eles podem celebrar esse contrato por escrito por instrumento particular, ou seja, um papel redigido por eles próprios, em que eles se identificam e indicam as obrigações, o que cabe a um, o que cabe ao outro, o que está sendo contratado. Eles podem formalizar por escrito, por escritura pública, vão a um cartório, não é isso? E o escrivão, o tabelião do cartório, irá redigir as cláusulas e eles, particulares, irão apenas assinar. Nós temos aqui que o contrato é o mesmo. O que mudou entre um contrato verbal, um contrato por escrito, por instrumento particular, um contrato por escrito, por escritura pública? O que muda? A forma. No campo do direito privado, em que prevalece a liberdade de consentimento, a liberdade de formas, os particulares irão escolher a forma que melhor lhes convenha. O problema deles particulares é exceção no campo do direito privado
o ordenamento jurídico, a legislação, impõe uma forma determinada. Deixa normalmente a critério dos particulares, das partes, a escolha da forma mais conveniente. No âmbito da administração pública, não. Tudo precisa ser provado. Então, toda a documentação que foi levada para o processo licitatório também fará parte da formalização? Isso. Nós temos de ter em mente que o administrador público precisa provar tudo aquilo que ele faz. Todo ato praticado pelo administrador público deve ser posto por escrito e juntado a um processo. Nós temos o processo licitatório, os autos da licitação. Dentro desses autos do processo da licitação foram juntados uma série de documentos. Encerrada a licitação, passamos a essa fase contratual. Esses documentos que vão justificar a execução do contrato, a própria formalização do contrato, terão de ser trazidos. Existe algum prazo, a lei indica algum prazo para esse procedimento de formalização? Não. A lei, a rigor, estabelece um prazo dentro do qual convocado, a lei não, eu diria que o edital. A lei determina que o edital deve disciplinar a convocação do licitante para assinar o contrato, para formalizar o contrato. Então, o edital da licitação é que deve indicar um prazo dentro do qual, convocado, o licitante terá de comparecer à administração pública para assinar esse contrato, prazo dentro do qual pode, a pedido dele licitante, e a critério da administração pública, ser prorrogado. Então, em situações em que o licitante vencedor convocado não possa comparecer, ele pede à administração pública que prorrogue, e se a administração pública entender que é conveniente, que é razoável, prorroga esse prazo de convocação. A lei não fixa prazo. O edital da licitação deverá ter fixado esse prazo para que, convocado, ele compareça e formalize o acordo de vontades. Bem, isso que nós vimos até agora, nos referimos até aí aos contratos por escrito. E os contratos verbais, embora raros ou exceções, como é que ficam os contratos verbais? A lei de licitações determina que, como regra, contrato verbal é contrato nulo. O administrador público precisa, como dizem alguns autores, deixar rastro de sua atuação. Para quê? Para permitir a fiscalização. Vamos aqui ter em mente que muitos contratos são desvirtuados, são fraudados, mesmo sendo formalizados. Vamos imaginar se os contratos da administração pública fossem verbais. Não haveria como controlar, não haveria como fiscalizar. Para permitir controle, para permitir fiscalização, a lei exige uma formalização. Então, vem a lei, o artigo 60, parágrafo único da Lei 8666, e diz: é nulo e de nenhum efeito os contratos verbais. Admite algumas exceções, mas a regra é que o contrato deve ter algum instrumento escrito que prove a sua execução. Então, em que consiste formalizar? Definir como que ele vai se manifestar, como que aquele contrato, como que aquele acordo de vontades vai se exteriorizar. Que tipo de ato ou procedimento nos indica que a formalização se completou e vamos partir para a execução do contrato? O parágrafo único do artigo 61 da lei determina que, como condição para que o contrato possa produzir efeitos, ou seja, como condição para a eficácia do contrato, é necessário que se faça uma publicação resumida desse contrato. Como condição para que a administração, por exemplo, pague. Então, formalizado o contrato, qual a providência que ainda deve ser adotada como condição, como requisito para que se inicie a execução do contrato? A publicação resumida nos termos do artigo 61, parágrafo único, que obriga essa publicação. Então, eis uma providência importante, formal, mas que tem o objetivo de permitir que a população saiba que aquele contrato vai ser executado. Sabemos que o administrador público gasta recursos públicos. Então, é uma forma de dar satisfação, de dar transparência à administração pública, permitindo assim um controle social. Então, é importante atentar para a necessidade de publicação dos contratos antes de ser iniciada a execução desses contratos. E sobre execução, nós vamos conversar na nossa próxima entrevista, nosso próximo programa sobre as licitações. Então, Lucas, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. No próximo encontro vamos tratar da execução, ou seja, formalizado o contrato, vamos executá-lo, que é o que interessa de fato. Muito obrigado. Você continua com a programação da TV Senado e na próxima semana mais uma entrevista com o Dr. Lucas sobre licitações. Até lá.